E aí, o que nós vamos falar hoje? Eu gosto de alguma coisa ligada assim, nova era, despertar, consciência, que aliás, ultimamente a internet tem sido palco de muitas coisas, né? Ao mesmo tempo que é um ponto de muito conhecimento, também é um ponto de discórdia. E esses assuntos, né, a exemplo do nosso papo anterior, que falamos de Anunnaki, reptilianos, né, essa questão de despertar, de consciência, está muito em evidência. Então eu acho que isso é um papo bem legal e a gente pode pensar nisso. Eu gosto de falar sobre a consciência, né? A gente precisa realmente ampliar a nossa consciência a respeito de tudo, principalmente, né, da nossa própria vida. Né? Okay. E do universo, né, no geral, porque nós fazemos parte, né, desse universo. Então vamos lá, Rita. Esse é mais um Papo Informal de número 79, cujo tema é Nova Era Despertar Consciência. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua contribuição lá para uma sugestão de novo papo. E escreva nos comentários o que você acha, né, desse tipo de assunto, nova era, despertar, consciência, né? Como é que você está recebendo todo esse conjunto de informações? E aí, Silvio, como é que a gente faz para despertar essa consciência? A nova era já chegou? Como é que é isso? Ô Rita, nós sabemos que nós estamos dentro da nova era, né? Nós estamos na era de Aquário, então nós sabemos que essa questão da consciência, a questão do mentalismo, né? De você não tomar todas as coisas como verdadeiras, correr atrás da informação, com toda certeza isso é muito válido. Mas nós não podemos perder uma coisa que nós conversamos sempre aqui. Né? Sempre que você toma contato com um novo conhecimento, é muito importante que esse conhecimento tenha respaldo com a sua alma, ou tenha respaldo com os valores que você cultiva. Ou seja lógico para você, né? Sim, com toda certeza. Mas daí é você tomar, talvez, esse novo conhecimento como algo já pronto e acabado, eu acho isso perigoso. E por que a gente está falando isso? E por que dentro do nosso papo informal? Porque nós temos hoje na rede uma série de pessoas muito bem intencionadas, eu não tenho nenhuma dúvida, que são estudiosos, mas que comentam assuntos que são assuntos extremamente profundos e que muitas vezes a gente não tem base para dizer se sim ou se não. Não é verdade? Mas às vezes eles são tão incisivos na sua forma de falar, ou porque são extremamente estudiosos, nós ficamos com receio de discordar. E muitas vezes nós passamos essa informação para frente como se fosse uma coisa pronta. Eu costumo nem passar para frente quando eu acho que tem alguma coisa assim que não soa muito bem, né? Não está muito claro para mim. Então, uma coisa que você falou, a gente tem tantas informações, mas o uso do nosso discernimento é muito importante para avaliar, né, que tipo de informação é essa que a gente está recebendo. Então, devemos ouvir e tal, avaliar, mas sempre, né, procurar ver se aquela informação bate, né, é verídica ou tem alguma base, não é? Antes da gente, né, passar adiante. Por exemplo, isso aqui é um exemplo muito claro de algo que acontece muito hoje. Transição planetária. É um assunto extremamente falado e nós já comentamos aqui sobre transição planetária. A grosso modo, nós podemos dizer que dentro de um ciclo, vamos colocar em números redondos, de 25 mil anos, a Terra passa por um processo de transição. A Terra passa por um processo de verticalização do seu eixo. Existe um conjunto de mudanças geofísicas. Mas só que um ciclo de 25 mil anos é um ciclo muito longo. Nós conscientemente não temos conhecimento disso. Do que foi antes. Do que foi né? antes, como foi antes. Porque provavelmente já até passamos por outras transições passadas. Nós estamos na quinta, né? Com certeza. Então falamos muito na primeira com os lemurianos, na segunda com os atlantes, né? E outras que já aconteceram que nós não tivemos registro. Mas daí a dizermos que vai acontecer agora, nesse momento, e vai desse ser jeito, assim o assado, né? É muito complexo, gente. Não é uma questão de desacreditar nas pessoas que estudam isso. É que é algo muito complexo. Então, para que a gente possa, de repente, digamos, difundir uma determinada ideia que vai ser assim, que vai ser assado, por mais que nós tenhamos segurança disso, não significa que nós estamos com razão. Pois é, eu confio muito, né, no Ramatiz, no espírito Ramatiz, e ele tem vários livros
onde ele comenta, né, sobre a transição planetária, ele explica várias coisas. Eu acho, assim, que faz muito sentido para mim, né, Mensagens do Astral, e ele tem outros livros que comentam também sobre essa transição planetária. E ele dá explicação lógica das coisas. Então, eu confio no espírito Ramatiz. Agora, isso sou eu. Não quer dizer que todo mundo vai ter essa mesma confiança. Agora, eu ouço muitas hipóteses, né? Por aí, vários vídeos que a gente ouve, né? Para mim são hipóteses. E hipótese, assim, eu também posso lançar uma hipótese, né? Eu posso pensar em alguma coisa lá, fazer minha teoria. Pronto, a minha hipótese é que isso pode acontecer. Mas eu, sinceramente, eu acredito no Ramatiz. Mas no caso, né, como a gente está falando em transição planetária, nós temos o Novo Testamento. Também. Nós temos Mateus falando sobre transição planetária. O Apocalipse, nós né, temos que descreve tudo. Sim, nós temos o Evangelho de João, nós temos o próprio Apocalipse, que é uma linguagem cifrada, que é uma linguagem difícil, né, onde eu posso ter uma interpretação, você pode ter uma outra interpretação, né? E o Ramatiz nos deu uma outra interpretação. E o né? Ramatiz pode apresentar uma outra interpretação? Ele apresenta. Ok, mas isso significa então que não vai acontecer a transição? Isso significa que o apocalipse não vai se dar? Não. Significa que nós estamos lidando com algo que foge do nosso cotidiano, dentro de um ciclo que nós não temos capacidade plena de analisar, e daí todas as possíveis dúvidas são válidas. E todas as verdades são muito restritas. Daí eu entendo da necessidade de nós termos muita atenção. Por mais que uma pessoa venha com um discurso e diga, não, nós estamos numa fase de despertar, nós estamos numa fase de consciência, ela tem razão. Estamos numa fase de despertar, estamos numa fase de consciência. Mas é necessário que cada um de nós procure as melhores bases possíveis para alicerçar o seu despertar. E com toda certeza, um desses elementos é a sua fé. Né? Um dos elementos é a sua entrega, no sentido de estar ou mais ou menos conectado com Deus, mais ou menos conectado com os propósitos da divindade, conectado com as leis divinas. Porque isso te dá um certo conforto. E esse é um trabalho individual, né? Sim, exatamente. Não volto a dizer, não significa que as muitas pessoas que estão aí na rede, trazendo informação, pesquisando, que elas não estejam certas e que elas não confiem naquela informação. Mas daí nós pegarmos essa informação e tomarmos como verdade é uma grande diferença. Ah, com certeza. A verdade é muito relativa, né? Vai de acordo com o nosso conhecimento, né? E isso não tem nem só a ver, né, Rita, com essa questão da era de Aquário. Isso tem a ver com tudo que nos cerca. Tudo. Porque nos dias de hoje o que mais se tem são notícias. Vamos dizer assim, não vamos dizer nem informação. São notícias. Agora, o quanto essas notícias são verdadeiras e que tipo de interesse essas notícias encobrem, esse é o tipo da coisa que a gente tem que estar atento. Eu acredito que realmente nós podemos conhecer as verdades, né, do universo, dessas coisas todas que nos rodeiam, através da nossa introspecção, de uma meditação. Só que muito poucos de nós conseguem, né, essa conexão, né, com o cosmos. Eu tenho muita vontade de praticar mais, eu tenho que praticar mais. Eu até admito que eu não faço essa prática não, mas eu tenho absoluta certeza de que se nós conseguirmos nos concentrar, né, e realmente nos entregar, nós vamos conseguir vislumbrar muitas coisas, ter muitas respostas que hoje, né, nós não temos, que ficamos assim na dúvida. Aí você vê um falando isso, o outro fala aquilo, e aí eu não sei em que acreditar. Então eu acredito que todos nós poderíamos ter as respostas se conseguíssemos esse contato maior, né, com a espiritualidade superior. Isso que você está falando, né, Rita, tem a ver até com Pietro Baldi, né, que é a nossa busca das nuures, ou se falarmos uma outra linguagem, o nosso acesso aos arquivos acássicos, né, que são os arquivos, digamos, da espiritualidade que registram todos os movimentos do mundo, todas as fases, todas as vidas, né? Então isso nos daria uma segurança que nós ainda não temos.
Mas é um processo, e dentro do nosso processo de evoluir, de crescer, de buscar a nossa espiritualidade, com toda certeza, nós vamos chegar a esse ponto. Eu acredito que nós não temos essa condição ainda, né, de saber exatamente do nosso passado, por uma questão mesmo de evolução. Talvez, né, não conseguíssemos lidar bem com o nosso presente com o peso do passado, né, Rita? O passado pode ser muito pesado, né, e não iríamos suportar. Por isso é que vem esse esquecimento, porque a gente está estudando, né? Aliás, às terças-feiras a gente tem um estudo do A vida no planeta Marte, os dias voadores, e no domingo o Sublime Peregrino. Isso aí. Que são 2 livros do Ramatiz extremamente interessantes. A gente está numa parte lá da vida no planeta Marte, não é? Que ele fala sobre isso, que os marcianos eles já têm essa condição de olhar o passado deles, né? Eles conhecem o passado deles. Então já dá uma outra perspectiva, mas que nós não temos essa condição ainda de saber, devido, né, a posição que nós estamos em relação à evolução, né? Nós ainda não somos espiritualmente maduros, mas né? Seremos. Seremos, com toda certeza, mas por enquanto seria uma irresponsabilidade de Deus nos conceder poderes que nós não temos responsabilidade para usar, né? Coisa que Deus não é irresponsável, né? Por isso que eu estou dizendo, seria uma responsabilidade, como ele não é, então a gente nem adianta falar sobre esse tipo de coisa. É verdade. Mas eu acho que tá bom, né, Rita? Tá bom. Então, gente, o que nós precisamos, e nós nos incluímos nisso certamente, é muito discernimento, porque tem muita informação, né? Informação de coisas sobre o qual nós não temos domínio. É isso aí. Nós vamos precisar passar por isso, ter esse registro na nossa alma, para que a gente possa ter um mínimo de ideia. E esse trabalho da expansão da consciência é um trabalho que nós devemos, né, realizar mesmo nessa encarnação, todos os dias, né? Deixar para a próxima. Todos os dias, né? Com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, né? Com todas as pessoas que a gente se relaciona, procurando ser o melhor que pudermos a cada dia. Não significa que não teremos falhas, né? Mas tentando não tê-las. E tentar, né, nos escutar Deus dentro de nós nessa quietude que nós precisamos ter, pelo menos uma vezinha, uma horinha no dia, né? A gente precisa realmente se dedicar a essa conexão maior. Então, é isso, né? É isso aí. Gente, mais uma vez, vamos pedir para vocês visitarem nosso canal, repassarem nossos vídeos. Deixa lá o seu like, sua contribuição, inscrito. Façam perguntas, questões, reclamam, digam que não é nada disso, mas nos ajudem a chegar aos 1.000 inscritos. Nós precisamos ser monetizados no nosso canal, gente. Valeu, um forte abraço, saúde e paz. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.